Oi, oi, tudo bem por aí? O projeto de hoje vai ser um cachepô ou também pode ser usado como um organizador pequeno, que eu vou fazer usando bombona plástica, papelão e massa corrida. Defini ali a altura que eu queria e eu vou começar então cortando com estilete só para dividir ele e depois para fazer um corte mais retinho eu vou usar a tesoura. E é logo no início do vídeo que eu vou te convidar para te inscrever aqui no canal. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, de faça você mesmo, de decoração pro lar, de ideias criativas, baratas e reaproveitando materiais, eu tenho certeza que tu vai adorar os projetos. E assim ficou a minha bomboninha cortada. O que eu vou fazer agora? Eu vou encapar ela com papelão. Aqui, como eu não tinha um papelão com a medida suficiente, eu vou emendar 2 pedacinhos, tá? E eu cortei ele passando mais ou menos 1 centímetro da altura da minha bombona. E para facilitar aqui a minha colagem, eu vou ir dobrando ele, ó, amassando esses corrugadinhos que ele tem e deixando ele mais redondinho. Isso vai ficar um efeito melhor depois. Para colar aqui eu tô usando cola quente, que para mim não tem igual, eu acho uma cola fantástica. Ela adere em várias superfícies, ela é muito prática de trabalhar e ela seca rapidíssimo, né? Então facilita muito o trabalho. Com as minhas laterais já coladas, eu recortei um fundo também com papelão e vou colar da mesma forma usando a cola quente. E se tu tá gostando desse vídeo, aproveita e já deixa o teu like. Isso é muito importante pro crescimento do canal, pro YouTube entender que é um vídeo bacana e entregar para mais pessoas. E também é muito importante para mim saber se vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô trazendo. Agora, gente, eu fiz uma misturinha aqui de cola branca com água, tá? Só um pouquinho de água para essa cola ficar um pouco mais fluida, tá? E eu peguei papel higiênico e agora eu vou encapar todo esse papelão com esse papel higiênico, tá? Vou ir colando ele, eu passo um pouquinho de cola, coloco um pedacinho do papel higiênico e passo mais um pouquinho de cola por cima, tá? Eu vou fazer esse processo mais ou menos umas 3 vezes, vou fazer umas 3 camadinhas. E se tu quiser me acompanhar mais de pertinho, eu vou te deixar aqui o meu endereço lá da rede vizinha. Eu vou adorar te ter por lá. O papel higiênico ele é bem sensível, né, gente? Então pode acontecer, ó, como aconteceu comigo de dar uma rasgadinha, tá? Mas não tem problema, segue o baile, já cola um por cima que isso não vai aparecer depois. Aqui eu já colei 2 camadas de papel e vou colar então agora a terceira e última camadinha. A única diferença é que aqui eu cortei uns pedacinhos de papel à mão, rasguei ele à mão, pra gente tirar um pouco essas marcações muito retinhas, essas linhas retas, sabe? Então a gente vai ter um acabamento muito melhor fazendo a última camada dessa forma. Deixa ir secando de um dia para o outro, tá? Essa secagem é um pouco demoradinha porque vai bastante cola, mas ele fica assim, ó, bem firmezinho, nem dá para dizer que é um papelão que tem por baixo. E agora eu vou começar a decorar então com massa corrida, e a minha ideia aqui é fazer umas flores. Vou fazendo à mão livre, tá? Mas se tu te sentir mais segura, tu pode desenhar antes e depois passar a massa corrida por cima. Fui testando porque eu nunca fiz esse tipo de trabalho, comecei com uma colherinha pequenininha, mas não gostei muito, passei para uma espátula de bolo mesmo, que eu peguei ali na minha cozinha, e eu achei bem melhor de trabalhar com ela. Então vai testando com o que tu tiver de ferramenta disponível aí na tua casa, vê com o que tu te adapta melhor, e aqui também a gente pode fazer N possibilidades de desenhos, pode fazer coraçõezinhos, se tu já for bastante habilidosa, pode fazer uns passarinhos, imagina só, ia ficar lindíssimo. E também tem a possibilidade aqui da gente usar moldes, pegar algum moldezinho pronto e passar a massa corrida, aí facilita mais ainda o trabalho. Agora eu vou te deixar curtindo esse processo porque essa parte é muito gostosa.
Aqui, gente, quanto mais texturas a gente for dando para esse nosso desenho, essa nossa figura, mais bonito vai ficar depois de pintar. Então, aqui eu tô dando umas espatuladas assim para ficar assim como se fosse umas linhas, né? E agora eu vou fazer aqui o miolinho da flor e eu vou usar também um pincelzinho para dar bastante textura. Depois que a massa corrida secou, então ficou assim, ó, pessoal. Fiz várias flores, fiz algumas inteiras, fiz outras ali na parte de cima e de baixo, só um pedacinho. Tentei fazer assim uma composição bem bacana. E agora então chegou a hora da pintura. Tô usando aqui tinta acrílica, tá, pessoal? Tinta que a gente pinta a parede, tá? Tô usando aqui um marrom bem escuro, mas tu pode fazer com uma cor que tu achar que vai ficar mais de acordo aí com o teu gosto, com a tua decoração. Vou fazer a aplicação com pincel, tá? Porque como a gente tem bastante relevo, assim a gente consegue chegar em todos os cantinhos. Agora, então, com essa tinta bem seca, eu vou pintar as minhas flores. Eu escolhi aqui um tom de rosa meio antigo, tá? Peguei um pedacinho de esponja, de cozinha mesmo, e agora eu vou fazer uma aplicação, assim, bem suave, tá? Vou tirar o excesso dessa tinta, não vou deixar muita tinta, e vou dando batidinhas bem suaves em cima das pétalas, em cima de toda a flor. E a ideia aqui não é cobrir 100% a flor, eu quero ainda que o marronzinho apareça por baixo, porque isso vai dar um efeito muito legal no final. Deixei esse rosa secar e agora eu vou fazer o miolinho da flor com um tonzinho de amarelo ocre, um amarelo queimado. Tinta toda seca e olha que lindo que já tá isso daqui, gente, um trabalho super bacana, assim, com esses relevos, essas texturas, eu achei muito legal. E agora, então, chegou a hora de fazer o acabamento na parte de dentro. Então, basicamente, eu vou fazer um saquinho usando uma juta, eu poderia também usar daqui a pouco um tecido rosa, um amarelo, ou até mesmo um floral. Eu cortei essa juta um pouquinho maior que a circunferência aqui do meu cachepô, tá? E mais ou menos passando assim uns 10 centímetros da altura pra gente poder fazer o acabamento no fundo, tá? Então aqui eu tô medindo certinho e ajeitando antes de colar. E essa capinha eu quero que ela passe também aqui pro lado de fora, mais ou menos uns 2 dedinhos, que eu acho que vai ficar bem charmosinho. A ideia, então, é que fique assim, ó, pessoal. Agora eu vou fazer a colagem aqui da lateral usando cola quente mesmo, que é super prático, mas tu também pode costurar. Marquei aqui, então, onde eu tenho que fazer a colagem e eu achei mais prático fazer fora aqui do meu potinho, né, do meu cachepô. Normalmente, quando eu faço esse tipo de trabalho, assim, cachepô ou organizador, que vai esse saquinho por dentro de forro e de acabamento, eu gosto de fazer ele soltinho, tá? Eu não colo ele na peça, porque assim eu posso tirar para lavar, eu acho mais prático, ou daqui a pouco se, enfim, suja muito, já tá meio velhinho, eu posso trocar, tá? Mas se tu preferir, tu pode colar ele na peça também. E agora, então, eu só vou ajeitando ele do cachepô, fazendo a dobrinha para fora bem retinha e dobrando ali a parte de baixo para ele se encaixar bem direitinho.
E ele ficou assim, ó, gente, com esse forrinho de acabamento. Eu achei que a juta combinou super bem, mas eu ainda acho que um tecido rosinha ou até um amarelo ia ficar muito lindo também. Projeto então finalizado e eu quero muito saber a tua opinião. Se tu gostou, se tu faria alguma coisa diferente, um outro desenho, pintaria de outra cor. Então me deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu vou adorar ler e vou te responder com todo carinho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se tu curtiu, deixa teu like e te inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos projetos. Um abraço!